Bom dia, pessoal, bem-vindo a outro vídeo, muito obrigado por voltar. Vamos continuar lendo Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8 e estudando o que Deus tem para nos dizer nesse dia. Então vamos começar. Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz assim no versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e quem era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, João está se apresentando. Esse é o mesmo João que era o discípulo amado de Jesus, que pôs a sua cabeça no peito de Jesus. É o mesmo João que caminhou e viu todos esses milagres, é o mesmo João. Ele está falando às 7 igrejas da Ásia. Tinham mais igrejas. Se nós lemos Atos ou qualquer uma das outras cartas do Novo Testamento, eles nos mostram que havia outras igrejas que eles abriram, mas Deus escolheu escrever esta carta às 7 igrejas específicas da Ásia. Não é que só tinha 7 igrejas, mas eram 7 igrejas específicas da Ásia. Da Ásia, era a Ásia Menor, ou seja, hoje em dia seria a Turquia Ocidental. Diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Ele está falando de Deus. Esse é porque ele era por sempre. Ele estava no começo, ele criou os céus, a terra e todas as coisas. Esteve no meio e sempre será. Esse é Deus. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, estão diante do trono de Deus. Esse é o Espírito Santo. E 7 espíritos porque está fazendo a alusão dos espíritos que cuidavam as 7 igrejas. Eu quero olhar com vocês, só parar um pouquinho, e vamos olhar em Isaías capítulo 11, versículo 2. Esse daqui está escrevendo o Espírito Santo. Não é que há um montão de Espíritos Santos, mas está descrevendo o Espírito Santo. E é bom nós olhar isso, porque quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, ou quando tu pensa que alguém tem o Espírito Santo na sua vida, olhe a essas características para ver se encaixa. Diz no versículo 2: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse está descrevendo o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos na nossa vida até, ou outras pessoas, vamos ver se a gente tem entendimento, vamos ver se a gente tem sabedoria e fortaleza e conselho, e conhecimento e temor do Senhor. Porque se nos está faltando essas coisas, nós temos que buscar a presença de Deus. No versículo 5, ele continua dizendo assim: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, fiel testemunha quem é? Jesus. O primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? Porque nós ressuscitaremos um dia. Os mortos ressuscitarão algum dia. Nós iremos ver-nos com Jesus algum dia. Mas ele foi o primeiro que ressuscitou antes de qualquer outro. E aqui João começa a declarar a autoridade de Jesus, que diz: príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, fala o versículo 6, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou. Aquele que nos amou. Por quê? Por causa da cruz. E em seu sangue nos lavou, por causa do seu sangue vertido na cruz, dos nossos pecados. É interessante que João põe que nos amou primeiro, antes de nos lavar. Porque muitos de nós vivemos com essa ideia,
de que nós não podemos vir na presença de Deus, nós não podemos vir na presença de Jesus, porque o nosso pecado é demais grande. Porque como que Jesus vai olhar por alguém como nós, pecadores? E às vezes até citam a Bíblia, mas várias partes da Bíblia, incluindo aqui em Apocalipse, nos fala que Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, enquanto nós estávamos ainda no nosso pecado, enquanto ainda estávamos longe dele, rejeitando ele. Ele nos amou primeiro e depois nos lavou através do seu sacrifício. Tanto ele nos amou primeiro e depois fez o sacrifício por nós, que nos lavou dos nossos pecados, que ele não veio e nos lavou e ajeitou uma maneira para nos lavar primeiro, ou não se apresentou só para aqueles que estavam dentro da igreja daquele tempo, mas senão ele se mostra para aqueles que estão perdidos, que pecaram contra ele. Diz que ele nos amou de tal maneira ele nos amou, primeiro nos amou, que mandou seu único filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse várias vezes nos evangelhos que ele não veio para aqueles que estavam bem. Ele veio para as viúvas, ele veio para os pecadores, ele veio para os pobres, ele veio para aqueles que não têm, para ter a vida eterna. Então ele nos amou primeiro e depois ele nos lavou. Seguimos adiante e diz no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui diz que ele nos fez sacerdotes, nos fez reis. Então vamos ler lá em 1 Pedro, que nos mostra que, na realidade, ele realmente nos fez sacerdotes e reis. Aqui diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele nos fez geração eleita no sacerdócio real. Para quê? Ele nos fez isso para quê? Para que nós pudéssemos anunciar a todas as nações sobre ele e sobre a sua vinda. Vamos continuar lendo em versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha que lindo. Consegue imaginar isso? E todo olho o verá. Talvez isso acontecerá por causa da internet. Hoje a internet está muito avançada, diz que todo olho verá. Eu acredito porque pode estar acontecendo na Turquia, pode estar acontecendo na Ásia, pode estar acontecendo aqui. Rapidinho a gente vai no Facebook, rapidinho a gente põe algo na internet e todo olho verá rapidinho o que está acontecendo no mundo inteiro. É que nem aconteceu com a vírus, né? Em poucos segundos, o mundo inteiro sabia que tinha algo errado e afetou o mundo inteiro. Por quê? Por causa da internet, por causa da tecnologia. Diz assim: até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Vamos olhar em Atos, primeiramente, em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, que diz assim: e quando dizia isto, vendo-o ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e, estando com os olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, antes que Apocalipse fosse dado para João, eles já sabiam como Jesus ia vir. Anjos já haviam aparecido e dito, ele vai vir dessa maneira. E diz aqui, até os mesmos que o traspassaram. Vamos ler em Zacarias. Zacarias já tinha falado sobre isso, já tinha escrito sobre isso, né? Zacarias capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui Zacarias já nos estava dizendo que aqui no capítulo 1 de Apocalipse, quem está falando, até mesmo aqueles que traspassaram a Jesus, Zacarias estava dizendo, é a casa de Davi, é os judeus, aqueles que rejeitaram, aqueles que gritavam que Jesus fosse posto na cruz, ao invés daquele ladrão, até eles vão ver Jesus vindo nas nuvens. Quero também ler com vocês em Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14, diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões dia da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse foi Jesus. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha só que lindo. Daniel, um dos grandes profetas, já tinha profetizado como Jesus ia vir e quem Jesus era antes de Jesus mesmo nascer, confirmando a palavra, as profecias do livro de Apocalipse. Diz que eis que vem com as nuvens. Vamos olhar então, antes de ir para o versículo 8, Hebreus 12, 1. Diz em Daniel, como vocês viram recém, e também no livro de Apocalipse, que Jesus virá com as nuvens, virá no meio de nuvens. Mas nuvens também era dito de uma multidão de crentes. Vamos ver. Hebreus 12, 1 diz, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então é uma nuvem de testemunhas, né? Uma multidão, um grupo de crentes que também vão estar com ele quando ele vir. Então vamos terminar este capítulo, terminando com o versículo 8, diz assim, Eu sou o Alfa e o Ômega. Essas são as primeiras e últimas letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra, Ômega é a última letra, como dizer A e Z. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, meus amados, terminamos esses 4 versículos. Espero que vocês tenham gostado, aprendido algo. Se tem alguma pergunta, algum comentário, por favor, me deixe saber. Eu responderei o melhor possível. Compartilhe esse vídeo se pensa que vai ajudar alguém. Estamos aqui para trazer glória e honra para Deus. Põe um like, aperte o sininho para não perder
o resto de Apocalipse. E muito obrigado por voltar. Muito obrigado por aqueles que têm se inscrito ao canal, que são novos. Bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, continuando com o capítulo 1 de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.